Fala galera, beleza? Vamos falar no que ocorreu no mercado no dia de hoje, baseado naquilo que eu venho passando aqui. Então, iniciando a análise pelo diário, só lembrando aqui, ó, a partir de amanhã vem o novo vencimento, que é o WINZ20, tá? Amanhã ele passa a ser o contrato mais líquido. Então, o canal que ainda está em vigência aqui do diário e a linha de retorno aqui em cima, tá? Regiões que nós tínhamos como regiões de suporte, só que ninguém de suporte de resistência. Depende de onde iria abrir o pregão de hoje, tá? Só desmarcar o magnético e a abertura de barras de baixa, quando o preço vem de baixo para cima, serve como resistência. E a abertura de barras de alta serve como suporte quando o preço vem de cima para baixo para atingir essa região. E de novo, quando uma barra abre dentro do range da barra anterior, ela tende a ficar dentro daquela barra. Ela pode romper a máxima ou pode romper a mínima, mas ela tende a ter abertura. Claro, a abertura vai ser, se for dentro dessa região, vai estar contido nesse range aqui, e o fechamento também tende a ser dentro desse range, geralmente fechando como doji. Para mim, doji e spinning top têm praticamente o mesmo significado, tá? Claro, existem dojis como esse aqui, por exemplo, que mostram um desbalanço mais para algum dos lados? Sim. Como esse aqui, por exemplo, mostra um desbalanço mais para o lado comprador. Esse aqui, mais para o lado vendedor. Esse aqui, um equilíbrio. Mas, pelo All Brooks, todas essas velas de cor pequeno, em que a maior parte é sombra, ele chama de doji. Então, fazendo aquela análise, só para não perder o costume, que eu sempre... Às vezes eu comento, na verdade, que é olhar o estocástico no gráfico de 60 minutos. Esse gráfico aqui está carregado de estudo. Mas, de novo, acima do 20. Então não era uma região... O preço estava entre as regiões de 20 e 80. Então ele não estava nem sobrecomprado, nem sobrevendido na abertura, tá? Então, só dar um... ajustar o gráfico aqui. Agora vamos para o tempo gráfico operacional, que é o tempo de 15 minutos. Então, de novo, fazer a marcação do dia anterior para tomar como referência quando o preço abre dentro dessa região. Então, traçada a máxima para a mínima do dia anterior. Essa aqui é a região mais importante, a região dos 50. Por quê? O preço, fechando barras de alta aqui acima da região dos 50%, ele tende a buscar a máxima do dia e talvez até ter continuidade. E ele fechando barras de baixa, barras de tendência de baixa, abaixo da região dos 50%, ele tende a buscar a mínima do dia. E é claro, quando eu falo em região, é pelo menos isso aqui, ó. Se a amplitude de um nível até o outro, que aqui seria do 50% até o 25%, isso aqui está fatiado, o dia anterior a amplitude dela em 4 partes, se ela tem 400 pontos de amplitude, no mínimo aí 100, 150 pontos para baixo e 150 pontos para cima, que seria algo dentro do range formado por esse retângulo aqui que eu marquei. Vou até colocar um preenchimento nele. Então, primeira barra do dia, uma barra que deu para ganhar dinheiro, tanto na compra quanto na venda. Não é uma barra de tendência das melhores para nenhum lado. Ela está com desbalanço para o lado vendedor. Por quê? Dá um zoom maior aqui no gráfico, ficar mais fácil de visualizar. Por quê? Porque essa sombra superior pode ser preenchida como vendedor. Então, a quantidade de vendedores pode ser interpretada como maior do que de compradores nessa vela aqui do dia, nessa primeira vela. Por quê? Essa parte aqui é de vendedor e a inferior de comprador. Mas não é a vela que vai te permitir, não que não possa, né? Mas dentro daquilo que eu vejo, que eu acredito no mercado, não é a vela que vai te permitir vender o mais pesado possível, tá?
Mas quem estava comprado aqui já deveria estar muito leve ou ficar atento. Claro, pode vir uma barra na sequência verde aqui e fechar para cima, sim, mas não é o mais provável. Por quê? Se eu entender que o preço já abriu dentro do dia anterior, e eu sei que quando ele abre dentro do dia anterior, 80% do tempo, ele pode romper máxima ou mínima, mas ele fecha dentro dessa amplitude aqui. Ou seja, é um dia de comportamento lateral. Um dia em que o preço ou fica trabalhando dentro da máxima e da mínima, por exemplo, quando tem isso aqui estabelecido, uma região de referência superior, uma região de resistência e uma região de referência inferior, que aqui nesse caso seria um suporte, e aqui uma resistência, o preço abriu aqui dentro, ou ele rompe máxima e volta, e rompe mínima e volta, que são aqueles dias que o pessoal chama de volta em V, ou alguns trades em formato de alargamento, que é esse tipo de coisa aqui, quando o preço vai rompendo topo e rompendo fundo. Ou ele pode ficar com velas amplas, sobe numa vela e volta na outra, e faz esse movimento de lateralidade em formato de retângulo. Ou ele consolida aqui dentro em formato de triângulo, tá? Mas isso não é tão relevante. Tem que entender o seguinte, que quando ele abre dentro do dia anterior, normalmente é um dia que ele vai fechar dentro do range do dia anterior. Então, um dia de lateralidade. Se é um dia de lateralidade, de novo, como foi falado, lateralidade a gente está pensando, na maioria do tempo, em vender na região do terço superior, que é essa região aqui, e está pensando em comprar no terço inferior, que é essa região aqui. Claro, se aparecesse a primeira barra do dia, fosse formada dessa maneira aqui, desculpa, em verde, né? Se fosse formada a primeira barra do dia, essa barra aqui verde, a gente estaria pensando, como é sempre passado aqui, compra na ruptura da máxima, compra os pullbacks aqui dentro da barra e abaixo da barra. Só vai pensar em sair quando uma barra de tendência de baixa fechar abaixo da abertura dessa barra. Perfeito? Então, primeira barra do dia, uma barra mais desbalanceada para venda, mas não é para vender pesado aqui, quem está comprado tem que estar muito leve. Segunda barra do dia, uma barra também de indecisão, uma barra com desbalanço para vendedor, certo? Mas pode ser interpretada como uma barra de desbalanço para venda também. E eu prefiro essa barra, mesmo sendo de amplitude menor, porque o corpo dela fechou vermelho. Então eu consigo interpretar que essa barra é mais vendedora ainda. Então eu estava comprado aqui, aliviei a mão e zerei tudo quando fechou essa vela e comecei a vender. Hoje, no pregão de hoje, aconteceu uma coisa que é uma lição muito importante, que é prestar atenção no que está fazendo, tá? Depois eu vou mostrar meu erro para vocês. A única diferença de quando eu errava, quando eu era iniciante, é que eu errava e fechava negativo. E vários dias eu acertava a leitura também e fechava negativo. Nos dias de hoje, quando eu erro a leitura, eu fecho próximo do 0 a 0, ou um pouquinho positivo, como foi o dia de hoje, e quando eu acerto a leitura, eu tendo a ganhar bastante dinheiro, tá? Claro, bastante dinheiro é relativo. Para alguns, R$100 é muito dinheiro, R$500 é muito dinheiro, e para outros, R$1.000, R$2.000 por dia, que é a minha meta, é pouquíssimo dinheiro. Tem gente aí no mercado fazendo 5, 10, 20, 50, R$100.000 por dia. Estou falando dentro da minha realidade atual. E é claro que eu não quero parar nesses níveis aí, porque dentro do mercado ficar se limitando a valores baixos não tem sentido. Porque aqui a gente usa alavancagem, tem conhecimento, aqui é o melhor local do planeta para ganhar dinheiro. Por quê? Aqui a gente está lidando diretamente com dinheiro. Só para vocês terem ideia, depois a gente olha no diário, a gente vai olhar o número de contratos que foram negociados hoje dentro do índice. Se a gente pensar em termos de valores financeiros, o quanto isso representa, só mais simples ainda, ó. Primeira vela do dia aqui, ó. Claro, existe alavancagem, não precisa colocar todo esse dinheiro na prática, mas em valor financeiro, olha o que a gente tem aqui, ó. Primeira vela do dia, que nem foi o maior volume do dia. A gente está tratando de 3.474.511.041,45. Então ficar se limitando a fazer R$50, R$100, R$500, R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000 por dia aqui
não tem sentido, porque aqui dá para ganhar muito dinheiro. Então, voltando para o gráfico, agora sim, para quem ainda não tinha tido coragem de vender, uma barra de tendência de baixa, corpo, a maior barra até então no dia, certo? Essa sombra aqui, preencho com vendedores e fechando próximo da mínima. Então essa barra sim, uma barra de tendência para quem não tinha vendido ainda ou quem tinha vendido muito pouco. Aqui é hora de aumentar a mão e amplitude no mínimo, isso aqui jogado para baixo, tá? Mas só sai do trade quando ele te mostrar uma reversão. E hoje o que eu errei foi justamente o ponto de reversão, tá? Por falta de atenção. E é uma coisa que eu comento todos os dias aqui. Então, continuidade para baixo. Nada de pensar em sair do trade. Próximo da região dos 50%, uma vela de equilíbrio. Aqui, uma barra de tendência de baixa de novo. Então, atualmente essa é a nossa barra de referência. Aqui uma barra que não é para se assustar. Olha, formou um martelo. Não interessa. Não teve reversão do movimento ainda. Não tá no terço inferior nessa região, tá? Mas, de novo, eu prefiro ficar vendido do que fazer scalp aqui. Por quê? Para fazer scalp comprado aqui, eu estou pensando em pegar movimento curto. Só que eu tenho uma locomotiva vindo para baixo aqui. Se eu tenho a opção de pegar 1000 pontos para baixo, por que eu vou ficar brigando para pegar 200 pontos para cima? Claro, não está errado quem faz isso. Mas os trades mais fáceis eram para baixo até o momento. Essa outra vela aqui foi uma barra que perdeu mínima, deu continuidade, mas é uma barra que não é de tendência de baixa. Por quê? Porque essa sombra inferior eu consigo preencher com o comprador. Então essa barra teve desbalanço para comprador. Tá? Então essa sombra inferior aqui é comprador. Vou preencher ela para ficar mais fácil de visualizar. Que uma coisa que eu percebi olhando meus próprios vídeos é que às vezes eu faço muitos riscos em cima da tela e dificulta para quem estiver olhando. Então vou procurar deixar os desenhos o mais limpo possíveis, tá? Então, essa última barra aqui do pregão não era uma barra de tendência. Então, a última barra de tendência definida de baixa que a gente tinha era essa aqui. Então, esse é a abertura que tem que ser revertida por uma barra de tendência de alta para que a gente pense em reversão do movimento, tá? E até o momento isso não ocorreu. Aqui é uma barra de tendência de alta? Sim. Porém, a abertura que tem que reverter é esta aqui. Quando acontece uma barra dessas, que rompe máxima, por exemplo, e fez um fundo mais alto, o que a gente pode pensar é num pullback mais longo. Geralmente são aquelas barras que vêm, rompem máxima e deixam pavio aqui para cima, mas não revertem movimento. E claro, às vezes vão reverter, né? Mas, pela maneira que eu observo, eu só vou pensar em reversão, pensar realmente em comprar, quando fechar acima dessa abertura uma barra de tendência de alta. Agora, observem exatamente o que foi dito aqui. Estava vendido. Essa barra aqui abriu nessa região, produziu cor verde aqui para cima, mas não fechou. Muitas pessoas entram aqui, olha, barra de força se formando, gráfico de 5 minutos e volta tudo. E principalmente o gráfico de 15 minutos costuma voltar nos últimos 2 minutos da vela. Tá? Essa aqui até voltou antes, voltou faltando 5 minutos. Agora percebam o seguinte, essa barra que formou é uma barra de tendência de baixa. Por quê? Ela tem um bom corpo vendedor e essa sombra superior é possível ser preenchida com parte vendedora, correto? Porém, percebam o seguinte, qual era a nossa última barra de referência de tendência de baixa? Essa aqui. Vou traçar a amplitude dela, que é de mínima até máxima. Percebam que o corpo, que é a parte que me interessa, que a gente olha sempre para a reversão em relação à abertura de barra de baixa e fechamento de barra de alta. E claro, quando estiver revertendo de alta para baixa, a gente também vai estar olhando para a abertura da barra de alta. Tá? Então o que acontece? Essa barra de baixa aqui, que foi uma barra de tendência, todo o corpo dela, abertura e fechamento, que são essas regiões aqui, estão contidos dentro da amplitude dessa outra barra de tendência de baixa. Então a barra de tendência de baixa, que é a nossa referência, é esta barra aqui ainda. Para que deixasse de ser ela a barra de tendência de referência, essa última barra vermelha deveria ter fechado
abaixo da mínima dessa última barra de referência. E isso não ocorreu. Portanto, essa barra aqui continuava sendo a nossa barra de referência. Tá? E aí a barra seguinte fez um pullback, fechou dessa maneira. Eu estava desatento, olhando para outras coisas, não estava mexendo no celular, mas estava respondendo outras pessoas que não deveria estar fazendo isso nessa hora. Só que, claro, isso não é culpa das pessoas, isso é culpa minha, responsabilidade de quem estava operando, que deveria estar prestando atenção naquilo, certo? Então, percebam, estava aqui a abertura que não poderia ser revertida, e ela não foi, mas eu estava olhando só para essa barra aqui, não prestei atenção na amplitude da barra anterior, é coisa que eu já falei aqui. Então, cadê a seta? Aqui. Então, essa barra aqui não era a barra de referência de tendência de baixa. Por quê? O corpo dela estava contido dentro da amplitude dessa outra barra. Então, não ocorreu reversão. Então, o que eu fiz? Zerei aqui. Eu estava tão desatento e fazendo outras coisas que eu nem pensei em entrar comprado aqui. Que estaria errado da maneira que eu olho. Mas, já que eu errei aqui, pelo menos estava desatento e não entrei comprado. Porque o movimento seguinte veio o quê? Barra para baixo, e violou essa mínima mais baixa aqui, da última barra a mínima mais baixa da barra de alta dentro desse pullback. Então deveria no mínimo vir buscar essa mínima aqui, tá? E é o que veio fazer. Perdeu a mínima e era esperado que desse uma falhada aqui por causa desse fundo. Por quê? Porque não houve trocando de layout não, tá? Porque dentro do movimento macro, deixa eu dar um zoom por aqui. Dentro do movimento macro, lá pelo gráfico, que dá para ser enxergado até pelo gráfico de 1 minuto, tá? Mas o gráfico está fazendo zigue-zague ascendente, que é esse movimento aqui. O movimento que o gráfico está fazendo é esse aqui. Então nessa região aqui, ó, essa foi uma região de resistência que foi rompida e foi testada como suporte. Então esse era um ponto de pullback esperado. Então ali eu sabia que era um possível alvo, todos os alvos da venda aqui já tinham sido atingidos. Esse fundo tinha a possibilidade de falhar, tá? Mas não é por isso que vai se entrar comprado, porque muitas vezes o preço vem rasgando. A mesma questão em relação à média móvel de 200, que é importante ter no gráfico como referência, mas não é porque bateu lá que eu vou comprar ou vender, tá? Então, de novo, a última barra de tendência de baixa que a gente tinha agora. E claro, eu percebendo que tinha feito coisas erradas, já hoje não estava prestando atenção, não operei mais. Mas a última barra de tendência de baixa, como eu falei, antes era essa. Porém, agora tem uma outra barra de tendência de baixa que fechou abaixo do range dessa última barra de tendência de baixa. Então agora a nossa referência é essa. A nossa referência é esta aqui, perfeito? Então, por enquanto, não teve reversão para alto, de qualquer maneira. Dando continuidade, aqui, para quem ainda tivesse vendido, que já era para estar muito leve, porque era um ponto de pullback, era um ponto esperado para ter reversão, se é que também precisasse operar, né? Porque aqui teve um movimento limpo de baixa de 1.000 pontos, e que não só durou 1.000 pontos, como durou do início do pregão até o meio-dia e meio. Então até aí teve muito tempo para se resolver, porque quanto mais lento ele for e mais direcional, mais dinheiro dá para ganhar. Porque se cai 1.000 pontos numa única vela de 15 minutos, fica difícil fazer várias entradas e saídas, exceto para quem opera com a mão muito pesada na primeira entrada, mas aí corre um risco maior também, né? É diferente de ir construindo financeiro e colocando mais lote, aliviando mão, constrói financeiro, aí quando olha para o relatório de performance é uma escadinha, e não um V para cima ou um V para baixo. Mas efetivamente agora a gente teve reversão para alto. Tá? Então aqui seria pensar em entrar comprado. E aí o alvo atingido de novo essa amplitude aqui, ó, jogada lá para cima de maneira aproximada. Aí, ó.
700 pontos, 600, 700 pontos, tá? De novo, não tenham em mente aquilo de, olha, vou entrar com um contrato aqui, vou botar meu stop aqui embaixo, e ou pega no meu stop ou pega no meu alvo. Isso é ignorância dentro do mercado, com todo respeito, embora sejam coisas que muitas pessoas preconizem, mas não é admissível que um trade que andou 600 pontos a favor, que se saia no negativo ou não se tire muito dinheiro dele. Claro, se ele continuasse rompendo e tivesse continuidade para cima, a gente vai ganhar mais dinheiro, mas não se pode perder dinheiro dentro de um movimento desse, certo? Depois aqui ocorrendo a reversão, certo? Uma barra de tendência de baixa, fechando abaixo da abertura de uma barra de tendência de alta. Vendas, nada de pensar em reversão ainda para alta. Esta vela aqui reverteu, sendo que a última barra de tendência de baixa de referência seria ou essa, tanto faz, nesse caso, e entrada de compras aqui, mas a gente já está falando aí de mais das 16 horas. Mas deu para pegar alguma coisa aí, no mínimo esse alvo lá para cima ocorreu. E a última barra de tendência de alta de referência é essa barra aqui das 16h30. Então teria que ter uma barra de tendência de baixa, fechando abaixo dela, como este caso aqui, para pensar em vendas. Tá? Não chegou aí no alvo, mas acabou o pregão aí também. Tá? Então, lições de hoje. Prestem atenção, para mim também, né? Com certeza, que é quem mais perdeu dinheiro. Na verdade, perder não necessariamente, né? Deixou de ganhar. Mas isso não é legal que ocorra, porque isso aqui é um trabalho, estava dedicando meu tempo ali como todos os outros dias. Então nada melhor do que ser remunerado adequadamente por isso. Tá? Dólar, não operei, mas um dia limpo. Primeira barra do dia. De novo, uma coisa que não marquei aqui, a amplitude do dia anterior, abriu dentro da amplitude do dia anterior, pode romper máxima e pode romper mínima, mas tende a fechar dentro dessa região aqui. Abriu no terço, abaixo do terço inferior, primeira barra do dia, uma barra de tendência, tá? Só dar uma olhada no estocástico aqui nos 60 minutos, para ver onde o preço abriu. Na região que o preço abriu também não tinha nada muito definido. O 20 estava aqui, não dava para dizer que estava sobrevendido. Tá? Mas um macete que eu vou passar aqui para vocês é, o preço, por exemplo, abre logo na abertura. Entendam que o preço só pode subir se tiver barras de tendência de alta, ou barras para cima, barras verdes. E só pode cair se tiver barras de tendência de baixa. Então, antes de fazer a primeira compra ou a primeira venda, o mínimo que eu observo é o gráfico de 2 minutos. Percebam, a primeira barra do dia uma barra de indecisão, segunda barra do dia. Claro, essa barra tem um desbalanço vendedor? Sim, tem um desbalanço vendedor. Porém, isso aqui é o gráfico de 2 minutos. Então eu vou esperar a barra de tendência de livro, a mais bonita de todas, que é a formada por corpo. Primeira barra do dia, essa barra aqui, correto? Então, se pensa em comprar aqui, e estou comprado nela, e vou comprando e fazendo scalps aqui dentro. Aí quando a barra de 15 minutos fecha, que eu já estava comprado pelo direcionamento de 2 minutos, ou seja, a partir, depois que formaram os 2 primeiros candles lá do 2 minutos, já deu para fazer entradas na compra, correto? E então, depois que fechou essa primeira barra aqui do 15 minutos, só comprando, rompendo máxima, pullbacks, rompendo essa máxima, tende a acelerar no mínimo esse movimento aqui lá para cima. Olha aqui outro exemplo, a média móvel de 200 períodos. As médias que eu tenho aqui são as de 20, aritmética e 200. Eu olho elas no 15, no 2 e no 60. Tá? Então o que acontece? Chegou aqui, vou vender, vou entrar vendido? Não, eu posso aliviar a mão porque é uma região que tende a segurar. Mas o gráfico fatiou aqui que nem manteiga, então não vou sair vendendo porque chegou naquela região. E de novo, continuidade para cima. Aqui o movimento já estava mais do que resolvido, né? Chegou a andar 100 pontos para cima. Tá? Quando é que teve reversão? Última barra de referência de tendência de alta é essa barra aqui. Uma barra de tendência de baixa fechou abaixo da abertura dela. Vende perdendo a mínima e vende todos os pullbacks aqui dentro. Movimento projetado lá para baixo mais do que atingido. Tá? Última barra de referência de baixa, essa aqui. Teve uma reversão aqui dentro.
compra em toda essa região e conseguiu tirar algum dinheiro aqui. Mas esse horário geralmente não é o melhor para operar, né? Podem ver que é muito deslocamento de tempo no eixo horizontal e pouco deslocamento no eixo vertical, que é o de preços, certo? Em ações, no dia de hoje. Vale. Primeira vela do dia, desbalanço para venda. Primeira vela do dia, desbalanço para venda. Pode vender? Pode, mas ações, como é mais lento, o melhor é sempre esperar uma barra formada efetivamente por corpo. Para quem tivesse esperando a melhor barra, não teria entrado em nenhuma dessas também, em nenhuma dessas, e agora sim uma barra de tendência. Ah, mas é rompimento de topo. Ações tendem a ter um movimento de inércia maior. Inércia é o quê? Um corpo que tende, isso é segunda lei de Newton. Terceira lei de Newton. Não, isso é a segunda, tá? Todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Todo corpo parado tende a continuar parado. Por exemplo, está dentro de um ônibus, que é o melhor exemplo, porque geralmente as pessoas estão em pé dentro do ônibus, ele está se deslocando, quando o motorista aplica a frenagem, tu tende a ser jogado para frente. Por quê? Tu estava em movimento, então tu tende a querer continuar andando. Para que isso pare, tem que vir uma força muito grande na outra direção. Quando está parado e o carro ou o motorista arranca, as pessoas tendem a ser deslocadas para trás, porque elas estavam paradas, tendem a ficar paradas, e o ônibus está querendo se deslocar para frente. Ou seja, a lei da inércia é, todo corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Quem falou isso no mercado, por exemplo? Oliver Velez, que falou que 80% do tempo, na verdade ele fala até em 83% do tempo, que uma barra sólida de alguma determinada cor, quando tem a máxima rompida, tende a continuar na mesma direção na vela seguinte em 83% do tempo. Para a maneira que eu comento aqui é entrada rompendo essa máxima e compra de todos os pullbacks aqui dentro dessa vela, inclusive abaixo, desde que nenhuma vela de tendência de baixa feche abaixo da abertura dessa vela. Então o que a gente teve aí foi um movimento bem limpo, pullback, inclusive acima da região de 50% dessa primeira barra, que demonstra mais força ainda do movimento, correto? Para quem está olhando uns 5 minutos lá, vai enxergar uma bandeira aqui nesse micro canalzinho de baixo, certo? E alvo mais do que atingido, perfeito? Depois aqui teve um movimento, para quem ainda quiser, não teve nenhuma reversão para baixo, porque a última barra de tendência de alta de referência é essa. E aqui teve a reversão e o mercado fechou. Na verdade nem teve, né? Porque ainda ela é uma barra de tendência de baixa, porém fechou acima ou no mesmo nível aqui da abertura, tá? Mas esse horário não vai estar mais procurando por operar ainda mais ações que geralmente vão ter um primeiro bom movimento ou vão dar o stop na primeira barra e depois continuidade na outra direção, certo? Então aqui um movimento limpo de 1% para cima, fácil. E ações que têm valor alto geralmente conseguem se deslocar a um bom valor. Porque 1% aqui em Vale representa 60 centavos, correto? Então saiu de 61,75, estava projetando aí pelo menos um movimento de 0,75, 1% para cima. Tá? CVC, primeira barra do dia, uma barra de tendência de alta. Primeira barra do dia, uma barra de tendência de alta, entra comprado aqui e pullback aqui dentro. Segunda barra do dia, uma barra de tendência de baixa, estopa, vira a mão, entra vendido, alvo atingido e mais do que 2 trades no dia em ações é muito difícil, tá? Embora tenha tido uma reversão aqui nesse movimento, mas geralmente as ações não têm uma explosão de movimentação tão grande quanto o índice dólar, tá? Até mesmo porque o volume financeiro que é movimentado nelas é muito menor, tá? E uma ação só serve para ela mesma. E proteção da opção só serve para operar, por exemplo, ações da CVC, só serve para quem está interessado em CVC. E caso alguém estivesse fazendo alguma operação com opções CVC, que sequer tem liquidez, tá? Mas se fosse Vale ou Petrobras. Agora, índice e dólar tem papéis no sentido que são índices, no caso do índice é um índice, evidentemente, que tem função do quê? Proteção de carteira e especulação, que é o que a gente faz aqui.
Como assim especulação? Por exemplo, se eu estou comprado em várias ações, eu posso vender uma parte de índice futuro para me proteger. Caso as ações subam, eu vou ganhar nas ações e vou perder um pouco o índice futuro. E caso as ações caiam, eu vou ganhar um pouco o índice futuro e vou perder nas ações. Então eu consigo controlar a minha perda caso venha para baixo e caso suba eu ganho assim também, tá? Porque o índice é a cesta das ações. Então ele é muito mais mesclado, tem mais itens que podem influenciar dentro da movimentação do índice futuro. E o dólar tem papel de reserva de valor, por ser a moeda principal em que ocorrem as negociações do planeta. Quando a volatilidade sobe, questões de incerteza estão dentro do mercado, como é o cenário econômico que a gente está vivendo agora, as pessoas tendem a correr para o dólar porque é uma moeda que tende a ser mais segura, que é o pessoal chama de reserva de valor, uma moeda que tende a não se desvalorizar. E aí serve para dólar e ouro, às vezes eventualmente prata, cobre, mais raro, tá? O cobre na verdade é mais uma sinalização industrial, porque quanto mais o cobre subir, significa que a indústria está aquecendo, porque ele é muito utilizado em vários componentes eletrônicos, é largamente utilizado na indústria, tá? Mas aí isso aí já não é tão relevante para quem está olhando para a especulação. Aqui teria tido uma reversão, se pensaria em compra depois dessa barra aqui e no mínimo esse alvo projetado lá para cima, tá? Mas de novo, de tarde em ações, a probabilidade de não ir lá é muito grande, tá? Tanto que ficou lateralizado aqui nessa região, se fez alguns scalps, ganhou dinheiro, mas fazer scalp em ação já é muito, muito mais lento. O ideal é pegar um movimento de inércia. Magazine Luiza, que eu consegui pegar. Primeira barra do dia, uma barra de inércia, tá? Primeira barra do dia, uma barra de inércia. A força com que ela sobe não tinha nem como pensar em entrar vendido aqui. Claro, se deixasse uma barra de tendência de baixa. Porém, ela subiu aqui 2% na primeira vela. E uma movimentação de 2% em Magazine Luiza, que é provavelmente o segundo papel, tirando com gás. Rio 3 fez split, que é dividir o valor da ação para que o valor dela caia e aí o número de ações do mercado aumenta. Então só acho que com gás e agora a Magazine Luiza que estão negociando acima de R$100 no mercado brasileiro. Então 2% de movimentação significa R$2. Então mesmo para quem estiver operando 100 ações, já são R$200 num simples movimento desse, tá? Para quem estiver operando 500 ações já são R$1.000, que geralmente é mais difícil de fazer valores maiores em ações porque as movimentações são menores, mas como a Magazine Luiza está com uma volatilidade alta, a gente está falando aí de 4% num dia, 5%, no dia anterior, que foi na sexta-feira, 8%, certo? Então ela está com movimentos explosivos e está permitindo bons ganhos para quem estiver sabendo operar e pegar do lado correto. Teve uma reversão para baixo aqui, quando essa última barra de referência de tendência de alta foi revertida por essa barra de baixo? Teve. Eu opero o gráfico. Se eu estivesse operando aqui ainda, eu teria vendido aqui e teria estopado quando essa barra fechou. Perfeito? Porque essa é a última barra de referência de tendência de baixa. A abertura dela está aqui, essa barra de tendência de alta fechou aqui, entraria comprado e não teria tido mais nenhuma reversão, conseguiria pegar mais um belo movimento para cima aí. Do 101 para o 104 praticamente, um longo movimento, tá? VEG eu não olhei, mas por ser um papel também que está com uma volatilidade alta, deve ter tido alguma boa movimentação, tá? Primeira barra do dia, não é uma barra de tendência clara, tá? Mas teve desbalanço para compra, então para quem pensou em comprar, mas de novo, ações é melhor barra formada por corpo. O alvo foi atingido aí na primeira barra. Também é uma ação que está negociando a um bom valor aí, quase em R$80, então 1% a gente já está falando de 80 centavos, praticamente R$1. Fora isso, não tinha nenhuma barra de referência, mesmo que fosse considerada, seria a primeira barra aqui do dia, certo? Então essa barra de tendência de baixa não chegou a reverter ela, seria a continuação para compra e o papel aí só subiu, praticamente da abertura aqui, fechou com 1,61% de alta. Claro, só na movimentação do dia, né? Porque se for olhar a variação na cotação de Bovespa em relação ao fechamento do dia anterior, né? Então o fechamento dela foi 2,71% de alta aí. Vamos dar uma olhada em Petrobras.
De novo, primeira barra do dia, é uma barra com desbalanço para venda? Sim. É a melhor barra de tendência? Não. Quem quiser entrar vendido aí pode? Pode, mas sempre tenha em mente que, por não ser a melhor formação gráfica possível e sequer ter a cor do corpo vermelho, se for vender, vai se vender leve. E como está se vendendo aqui nessa região, se pensa aí que o stop na média vai ser algo de 0,40%, então no mínimo um 0,40% para baixo, tá? Embora está vendendo na cara da 200 também, mas 0,40% para baixo foi mais do que atingido, certo? Essa barra aqui não é uma bela barra de tendência, tá? Não entraria comprado aqui, por quê? Para ser uma barra de tendência, no mínimo 2/3 tem que ser formado por pressão compradora. E aqui a gente tem uma vela com amplitude total de 1,24%, então a gente está falando o seguinte, 1,24 vezes 0,66. Então no mínimo 0,81% tem que ser vela de alta. Então vou pegar daqui de baixo até aqui, tem 0,70. Não é a melhor das barras, não preciso ficar forçando o trade. Pode ser que tenha ido? Pode ser, mas eu quero os melhores trades, certo? Efetivamente, se eu considerasse aqui, teria tomado stop, né? Mas não foi entrado aqui. É uma barra de tendência de baixa para vender? Também, tá? Porém, nesse caso aqui, não estava na melhor região, que é na cara da 200, mas para quem entrou e estopou, aqui, reversão para alta e entrada na compra, tá? Chegou perto do alvo, vamos ver? 0,95, 0,80 no máximo aí, não chegou. Uma coisa que eu quero passar para vocês aqui de maneira rápida é o seguinte. Uma vela, imaginem o seguinte, vamos olhar para essa vela aqui. Essa vela, ela tem uma região de mínima, uma região de máxima, uma região de abertura, uma região de fechamento, tá? Os níveis estão bem próximos. O que eu quero que fique claro é o seguinte, eu vou tirar essa vela para cá, tá? Só desenhar em formato de retângulo. Vamos dizer que ela seja uma barra 100% sólida, que a mínima é coincidente com a abertura e o fechamento é coincidente com a máxima. Para quem vai fazer scalp aqui dentro, que é aquilo que eu falo, fechou uma barra de tendência, seja a primeira do dia ou seja revertendo uma barra de tendência de baixa, vai entrar comprando na ruptura da máxima, em scalps, vai comprando aqui dentro em scalps, vai comprando os pullbacks aqui dentro em scalps. Por quê? Porque se o movimento até lá em cima, vamos exemplificar da seguinte maneira. Vamos dizer que essa barra aqui tenha 500 pontos. O trade que geralmente o pessoal fala para fazer é entra rompendo a máxima, bota o stop aqui embaixo e alvo do mesmo tamanho do stop, tá? Então, se o trade evoluir para o nosso alvo, tá? Se for os 500 pontos, entrei com um contrato, vou ter um stop de 100, um gain de 100 pontos. Só que dá para fazer N suboperações, inclusive imaginem a seguinte situação, que esse trade aqui evolui até 450 pontos, mas não chega no alvo. A maioria das pessoas ou vão sair no stop, ou vão deixar sair no 0 a 0. Então elas estavam com um trade com mais de 90% do alvo já percorrido e vão sair no stop. Só que para quem fez várias suboperações aqui dentro, scalps de 30, de 50 pontos, consegue fazer muito mais trades, consegue fazer trade nessa região. Quanto mais longo o pullback, melhor. Claro, tem o fator emocional, que o trade vai durar mais tempo. Mas para quem tem confiança na leitura, vai poder estar comprando mais contratos aqui e saindo leve. Digamos que possa ficar posicionado com no máximo 2 contratos. Comprou esse um contrato aqui e fica comprando em scalps de 30 pontos. Quando esse sair a venda desse contrato aqui do scalp, que de novo eu fico posicionado com um, eu me posiciono de novo com um contrato. Vou fazendo vários scalps aqui dentro. Dá para fazer mais de 30 scalps aqui dentro, tá? Dependendo de quanto tempo demorar. Então imaginem, 30 scalps de 30 pontos ou de 50 pontos. A gente está falando de 6 a 8 reais por operação. Então vamos botar uma média de 7 reais, tá? 7 reais vezes 30 operações aqui dentro, é um número muito grande de operações. De novo, peguem como a pessoa, que na verdade não é uma pessoa, e sim um banco, que é a UBS, que é quem mais faz dinheiro aqui no mini índice, e no índice cheio também, ela... Analisem o saldo dela. Outro dia eu mostro isso para vocês. Analisem o saldo dela.
entre compras e vendas e o preço médio, a diferença. Vocês vão ver que é 10, 15 pontos de diferença no máximo. Só que ela gira um volume absurdo, de muito mais de 1 milhão de contratos. Então ela ganha no volume de negociação. Esqueçam isso de que corretagem é caro, que conta não vai fechar. Leiam o movimento, façam as coisas de maneira consistente, que vocês vão ganhar dinheiro. Então, como assim? 30 trades aqui dentro, tá? Com uma média de R$7, vocês vão fazer R$210 com esse um contrato, certo? Então, mesmo que voltasse aqui, não fosse lá no alvo, tá? Vocês conseguiriam ganhar R$210 com essas todas as suboperações que vocês vão fazendo ao longo dessa barra, enquanto ela está caminhando para o alvo, mesmo que ela não chegue. Caso ela chegue aqui em cima, vocês vão ganhar mais R$100. Mas mesmo que não chegue, vocês vão conseguir zerar por aqui assim, com muito mais dinheiro do que se o trade entrasse com um único contrato aqui e fosse no alvo, tá? E é diferente de botar logo 2 contratos aqui e ficar esperando que ele vá lá no alvo, certo? Então, essa é a primeira mudança de mentalidade que eu quero passar para vocês. E depois é o seguinte, se essa barra aqui, imaginem quando ela estava em formação, sempre a coisa mais difícil para uma barra romper, o que precisa de mais movimentação financeira é romper mínimo ou romper máximo. Então, se essa barra está, por exemplo, aqui, ó, dessa maneira, está com essa amplitude no momento, ela abriu aqui nessa região de mínima e está nesse ponto. Eu não vou comprar para scalp aqui, mesmo que já tenha confirmado o movimento de tendência. Por exemplo, já fechou essa barra, tá? E tem essa outra. Eu não vou ficar fazendo scalp logo quando essa segunda barra que está em formação, comprando a máxima dela, porque o mais provável que aconteça sempre na sequência é que o preço dê uma leve recuada. O ideal é que eu espere ela fazer pullbacks aqui, e aí a formação no gráfico vai ficar dessa maneira aqui. O corpo ali embaixo e um pavio formado aqui em cima. O ideal é sempre comprar onde? Comprar de maneira que a saída do meu scalp fique dentro de uma região que a vela já percorreu, porque é muito mais fácil ela chegar nessa região do que eu estar sempre comprando máxima e esperando que o preço renove. Isso vai ocorrer? Sim, mas ele vai fazer 4 vezes, 5 vezes esse movimento aqui antes de renovar a máxima. Então dava para ter feito 4 scalps aqui dentro, enquanto eu peguei um único scalp aqui e tive que ficar olhando o gráfico voltar contra mim. Onde é que é a melhor região de todas de compra? São as regiões de 50% do caminho já percorrido pela vela, a região da abertura, que é onde o comprador tende a defender. Por quê? Todo mundo que comprou nessa vela, caso ela passe abaixo da abertura, vai estar perdendo dinheiro. Claro, perdendo dinheiro olhando o saldo ali da operação negativa no momento. Então essa é a região onde o comprador tende a entrar mais forte, muito mais do que aqui, tá? Claro, tem dias excepcionalmente fortes que o preço vai romper. Dá para comprar aqui, dá para comprar até antes de chegar aqui em cima que o preço vai direto. Mas esses dias são 2 ou 3 do mês. A maioria dos dias são dias que a gente chama de canais amplos, que o preço faz ondas de impulsão e correção de 50 a 2/3 ou 61,8% do movimento, tá? E quando o preço já percorreu uma determinada distância para cima, como neste caso aqui, e de repente a vela apaga todo esse verde, tá? Tá dentro de uma tendência de alta, mas essa vela em formação apaga todo esse verde e vira aqui para baixo, e depois logo já volta para verde, não comprem aqui quando ele volta para verde. Porque quando ele faz isso, ele estava verde, ficou todo vermelho e agora é uma sombra desse tipo aqui, é bastante sombra superior. E é isso com a vela aberta, tá? Isso é para fazer scalp dentro da vela aberta, porque a gente está operando gráfico de 15 minutos. Então tem bastante tempo que cada vela demora para se formar. Na verdade não é bastante, são 15 minutos, mas é muito mais do que para quem está olhando para gráfico de 1 e 5, 2 ou 10, tá? Então a vela agora está dessa maneira. Logo ela faz isso aqui. Faz um corpo verde. E aí, na verdade, volta para o verde, né? E a formação da vela fica dessa maneira aqui. Sombra inferior agora e sombra superior. Não entrem comprados fazendo esses scalps, a não ser que tenham muitos lotes, tá? Mas, de novo, o mais inteligente a fazer é espera ela voltar para vermelho, que geralmente quando ela volta para vermelho, ela volta imediatamente para verde. Aí vocês conseguem fazer esses scalps aí de 30 a 50 pontos de maneira rápida.
Dá para comprar aqui depois que ele fez essa virada para vermelho? Dá, mas geralmente ela volta aqui, testa para baixo de novo e depois volta a subir. Então, o mais inteligente, sabendo disso, é que, claro, tem vezes que ela volta do vermelho, fica verde e tem continuidade para cima de maneira imediata? Sim, mas não é a maior parte dos casos. A maior parte dos casos ela estava verde, fica vermelha, volta a ficar verde, se espera ficar vermelha e depois aqui vocês compram esperando essa continuidade. Claro, dentro de um movimento de tendência de alta já definido. Por que isso? Porque o preço se move em ondas, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E tem robô operando aqui o tempo todo. Se vocês botarem com o mercado rolando o índice, o mini índice do lado do índice cheio, vocês vão ver que as movimentações do índice cheio são na mesma direção. Porém, olhem para a ponta da vela. A vela do mini índice vai estar sempre movimentando 5, 10 pontos para cima, para baixo, de maneira muito mais rápida, enquanto o índice cheio não fez isso. Por quê? O índice cheio tende a andar mais nessa direção, mais linear, com mais inércia. Porque os contratos são mais caros. Não é que eles são mais caros. A representatividade de um contrato cheio tem maior valor financeiro do que um contrato do mini. Então, se precisa de menos dinheiro para se movimentar o mini índice. Então, por isso que as movimentações são mais nervosas, mais voláteis dentro do mini índice, mas a direção obedecida dos dois ativos é a mesma. Tá? Embora às vezes tenha uma diferença de 5, 10 pontos entre um e outro, geralmente isso não ocorre mais porque os robôs fazem arbitragem entre um e outro. Se um está num valor mais caro e outro no mais baixo, eles vendem, eles sabem que esse gap, essa distância, esse spread entre um e outro, tende a fechar. Então eles vendem o mais caro e compram o mais barato e ganham nas duas pontas, tá? Mas aí já geralmente não é para pessoa física, tá? Eu, pelo menos, não sei como fazer arbitragem de maneira efetiva e manual no mini índice e no índice cheio, tá? E lendo o gráfico assim, dá para fazer dinheiro. Então o que eu tinha para passar para vocês era isso. Valeu, falou, tchau, galera.